Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. Trazemos inicialmente um abraço todo especial daqueles que formam o Centro Espírita Zita Lustosa. E agradecemos por estarmos todos nós hoje aqui comemorando uma das grandes personalidades que o território ou que a nação brasileira conhece. O doutor Bezerra de Menezes, alcunhado com o título distintivo de o médico dos pobres. Eu não sei se a felicidade é tamanha por hoje conversar com os irmãos e irmãs sobre essa personalidade, ou eu não sei também se não encontrar outra pessoa, né? Talvez eu não me sentisse assim com tão grande merecimento, porque o nosso Bezerra é uma das pessoas que, quando veio ao nosso planeta nessa última encarnação, nos trouxe todos os exemplos necessários para nós nos melhorarmos. Os grandes pensadores da humanidade dizem que a oratória, a retórica é uma técnica excelente para envolver as pessoas. Mas nada melhor que o exemplo. Porque o exemplo, ele deve ser percebido pelo próprio indivíduo e ser trabalhado de acordo com as características internas de cada um. Enquanto na retórica eu posso trazer este ou aquele conhecimento, enfatizar esta ou aquela lição, mas o exemplo ele toca profundamente. Ele é capaz de unir a razão e o sentimento, ou seja, é capaz de unir o intelecto à moral e aí fazer a transformação do indivíduo. Pensamos até em fazer uma historicidade da vida de Bezerra de Menezes, mas eu acredito que a maioria da gente já conhece essa história de ponta a ponta. Vamos tocar em alguns pontos, né? Dizer que ele nasce em 29 de agosto de 1831, lá no século XIX, em Riacho do Sangue, no Ceará, vindo de uma família de militares e políticos. Né? A trajetória da família, muito bem conhecida, inclusive participantes de movimentos que nasceram aqui em Pernambuco. A família de Bezerra, mais especificamente o seu avô, participa diretamente daquela ideia republicana que nasce aqui em Pernambuco em 1817 e que é referendada, inclusive, lá na Confederação do Equador, em 1824, motivo pelo qual ele perde o avô, né, nesse movimento político. O avô inicialmente tinha sido condenado à morte, porque todos os cabeças do movimento de 1824 tinham sido condenados a essa passagem para a espiritualidade, mas o avô lá de Bezerra teve a pena comutada de pena de morte para reclusão fora de suas terras. Mas, infelizmente, ele não conseguiu completar nenhuma nem outra, porque no deslocar-se de Riacho do Sangue para seu desterro, ele terminou falecendo. Mas vinha Bezerra de uma família de
católicos praticantes. Era a religião dominante no Império, naquele período lá do século XIX, com a entrada, inclusive, da família real no Brasil, o que consolidou muito mais ainda esse domínio através da religião. No início da sua infância, ele, com apenas 10 meses em uma escola pública lá em Jaguaretama, ele já sabia o que era que devia saber para os 2 ou 3 anos posteriores, né? Ele tinha uma facilidade muito grande de aprender. Aí houve aquelas perseguições políticas, a família com o ideal ainda liberal, libertário, do movimento republicano, teve que se ausentar momentaneamente lá de Riacho do Sangue e foi morar no Rio Grande do Norte, onde Bezerra teve o estudo do latim. Começou a estudar latim na escola e com 2 anos ele já dominava a língua, inclusive substituindo os professores nessa passagem, e com pouco tempo de existência. 4 anos depois, volta ao Ceará, onde vai fazer o estudo preparatório, lá no Liceu do Ceará, dirigido lá por seu irmão. A ideia de Bezerra era se tornar médico. Teve essa dedicação desde cedo. E com 19 anos de idade, já enfrentando problemas familiares muito interessantes, porque o pai dele demonstrava benevolência, era muito beneficente, ajudou muita gente e terminou, por conta todo esse auxílio, se endividando consideravelmente, de forma que os bens que eram adquiridos não eram mais suficientes para pagar a dívida. E ele levou aos credores todos os bens que tinham, os credores não queriam aceitar, mas ele passou a administrar aqueles bens e retirando dali somente o seu sustento familiar. Então, aos 19 anos, Bezerra sai do Ceará com destino ao Rio de Janeiro para estudar medicina. E leva uma quantia que na época não era tão expressiva, a quantia de uns 400 mil réis, que ao chegar lá no Rio de Janeiro, ele chegou só com 38 mil réis. Não era o que era semelhante a nós hoje aí, cerca de uns 380 reais. E aí ele começou desde cedo a trabalhar para que ele mesmo se sustentasse. Não é? Ele começa os estudos, entra como auxiliar na Santa Casa de Misericórdia, começa a ganhar alguns trocados para pagar suas despesas, não só de moradia, de alimentação, da própria faculdade. Aparece inicialmente o seu primeiro problema. Ele precisava pagar o aluguel do apartamento onde ele morava, né? Devia uma despesazinha lá de uns 50 mil réis. Parecia pouca coisa, mas para quem não tinha, nada tinha, era muito dinheiro. E aí vem um dos primeiros fenômenos que se conta da vida de Bezerra. Não é? Ele roga ao Pai Celestial que o auxilie nessa empreitada, porque o que ele ganhava como sustento não era suficiente para pagar e estava sendo despejado, poderia até deixar a faculdade, né? Vejam como as situações acontecem. Aparece um jovem lá na residência onde ele estava morando e pede a ele para dar aulas de matemática. Inicialmente, a matemática não era a melhor das instruções de Bezerra. Ele até reluta um pouco,
mas a insistência é tão grande e a necessidade é maior ainda que ele termina aceitando dar aquelas aulas particulares. E depois, o jovem ainda paga antecipadamente a quantia que ele necessitava, 50 mil réis. O jovem paga antecipadamente as aulas, marca, Bezerra diz, olha, eu quero uma semana para eu me preparar para dar essas aulas a você. Combina o determinado momento para começar as aulas e o jovem nunca mais aparece. E paga antecipadamente essa quantia que dá suficiente para ele pagar o que ele devia e continuar na sua labuta. Não é? Se forma em medicina com louvor. Todas as notas com louvor, com distinção. A medicina, naquela época, não tinha tanto conhecimento como a medicina atualmente, né? Ali no finalmente ali do século XIX, 1850, 1860, 70, não se tinha o conhecimento ainda da microbiologia, não se tinha o conhecimento ainda dos micro-organismos. Mas o Bezerra demonstra um conhecimento excelente sobre todos os ramos, não só da ciência, mas também da filosofia. A filosofia sempre foi para a humanidade o que existe de melhor para o conhecimento humano. Sempre. É da filosofia que nasce todo o restante dos conhecimentos, todos os outros. Porque saber questionar, observar a natureza, fazer as perguntas, obter-se as respostas, isso é um caminho filosófico. Entendendo que o filósofo não é aquele que ensina filosofia, mas aquele que aprende a buscar o conhecimento através das observações que são feitas à natureza. E aí as demais áreas do conhecimento surgem, especialmente dessa área filosófica. Não é à toa que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, nasce especificamente com o primaz conhecimento da filosofia espiritista. E aí se tem todo o conhecimento necessário para as demais obras que apareceram ao longo do desenvolvimento da doutrina espírita, principalmente aqui em território nacional. Então, após a sua formação como médico, Bezerra casa com Dona Cândida, tem 2 filhos, aproximadamente 5 anos depois, a esposa desencarna. E olha, foi um dos primeiros grandes problemas que Bezerra encontrou na sua vida. Por pouco, ele não deixa tudo de lado, porque o amor que ele sentia por Cândida não era fora do comum, mas era daqueles corações que se ligam afetivamente e que jamais desligam. 2 filhos, um com 3 anos, outro com 1 ano de idade, e o que é que Bezerra faz? Ele praticamente deixa a vida de lado, até receber de um amigo médico uma Bíblia e começa a ler a Bíblia. Começa a fazer seus estudos bíblicos, que lhe dão muitas respostas, que lhe clarificam o dia a dia e faz com que ele retorne à atividade de convivência comunitária, né? Praticando a medicina, começando a auxiliar as pessoas. Volta uns 4 anos e um pouquinho antes, antes de 2 anos, ele casa novamente com uma irmã materna de Dona Cândida, também Cândida, né? E tem com ela mais 5 filhos, ou 7 filhos. Alguns historiadores colocam 5 filhos, outros 7. E a vida de Bezerra começa a trabalhar como um sacerdote, como um modelador da comunidade que o cerca, como uma pessoa que
dirigir a luz onde era necessário, mas sem ofuscar. A luz que Bezerra derramava sobre aquela comunidade não podia ofuscar os olhos, porque luz demais pode cegar, e cegar de tal forma que a gente não encontre mais o caminho, nem o retorno e nem a continuação. Então ele se inteirava de muitas atividades, uma delas como político, já uma tendência da família, ligada ao pedido da esposa e mais da comunidade que ele atendia, ele tornou-se vereador lá no Rio de Janeiro e começou a defender as classes dos menos favorecidos. E ele dizia que a política era a ciência de fazer o bem a todos. E era possível ser político sem se corromper, sem ser corrupto, fazendo, na verdade, o bem que era necessário para a sua comunidade. Como médico, ele fez 2 consultórios, um para ver se ganhava alguma coisa, não é? Como médico e tal, e o outro para atender a comunidade de uma forma geral. O que ele tinha numa associação com outro colega médico não rendia absolutamente nada, porque praticamente nem atendia, o pessoal nem procurava. Mas o outro, que ficava em cima de uma farmácia homeopática, era carregado de pessoas, mas muita gente. Foi onde ele ganhou o apelido de médico dos pobres. Ele atendia a todos com uma forma toda especial. Não deixava ninguém sem atendimento. Não deixava uma pessoa sequer sem receber pelo menos um abraço. E hoje, a gente sabe que essa maneira de Bezerra proceder como aquelas pessoas pobres da época, não só pobres, porque no consultório de Bezerra iam os ricos e os pobres, os que tinham condições financeiras e econômicas e os que nada tinham. A gente sabe que uma das maneiras que a gente tem hoje de manter a nossa saúde, hoje através de grandes pesquisas científicas, é nós não nos sentirmos sozinhos. Às vezes, nós estamos no meio de uma família grande, mas somos uma ilha. Os nossos pensamentos são somente nossos. A gente não tem com quem dividir. A gente não se sente pertencente àquele grupo. E o que Bezerra fazia era fazer com que aquela pessoa sentisse que tinha alguém que o podia ajudar. Que em qualquer momento de dificuldade, ali estaria um coração que podia saciar as suas necessidades. Sejam elas do ponto de vista médico, sejam elas do ponto de vista da alma, do psiquismo, porque é muito bom. Olha, é muito bom, é dopaminérgico, inclusive. Não é a dopamina como sendo um dos principais neurotransmissores que a gente consegue receber nos momentos de gratidão, quando a gente faz uma prece e a gente se conecta, quando a gente consegue colocar as palavras e o coração juntos, que é feita a conexão com a divindade, a dopamina gera em nosso cérebro essa coisa da bondade, do bom sentir. É tão bom fazer o bem. E aquelas pessoinhas que eram adotadas por Bezerra sentiam-se nesse estímulo. E esse estímulo hoje é extremamente favorável. Nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que não têm uma gripe. E se tem, é tão rápido. E a rapidez é tanta que os sintomas nem são outros. São simples. Porque tem essa conexão. Sentem-se acolhida. Sentem-se o pertencimento. Sabe que tem alguém que pode ajudar. Isso era o que Bezerra fazia.
sem os dados da ciência atual. Então, os diversos casos que Bezerra fez, não só do ponto de vista médico, não só do ponto de vista político, porque ele foi vereador, foi deputado pela corte lá do Império ainda, foi abolicionista, que era uma dificuldade naquela época, né? Ele seguiu muito o pensamento aqui de um dos grandes abolicionistas brasileiros e pernambucanos que praticamente nós desconhecemos, que também tem aniversário agora no mês de agosto, que é o Joaquim Nabuco, um dos grandes abolicionistas, uma das grandes mentes de Pernambuco, que fez florir no território nacional essa ideia da libertação. Porque na época escravo não tinha alma, já pensaram? Porque era escravo, não tinha alma. E Bezerra não tinha essa ideia. Eles sabiam que eram seres humanos. Eles sabiam que tinham as necessidades. Ele sabia que eram criaturas vindas de Deus. Eram criadas por Deus. E ele trabalhou sensivelmente para que a abolição acontecesse, e acontecesse sem traumas. Então, a vida de Bezerra não era somente de coisas boas, eram de sofrimentos. E não existe, talvez, sofrimento maior para um pai, para uma mãe, para os pais de uma forma geral, do que sentir o desencarne de seus filhos. Foi uma das vezes que eu vi meu pai, pessoalmente, com o maior índice de tristeza que pode ter numa pessoa. Foi no dia que nós fomos enterrar meu irmão mais velho. E ele lá no cemitério, ele olha para o túmulo, para o filho que está sendo enterrado, e ele diz: é a primeira vez que eu luto contra a natureza. Como é que um pai enterra um filho? E isso dói, isso machuca. E mais ainda, Bezerra tinha um conhecimento da medicina da época e nada podia fazer para manter a vida dos filhos com o conhecimento médico. Mas ele também demonstrava a sua fé. Ele era uma pessoa que se ligava significativamente a Maria, mãe de Jesus. Tinha uma crença ao Cristo. E diversas vezes ele, ao abraçar as pessoas, ou dava a condição, a sensibilidade da fé em Maria para aquele indivíduo, de Jesus para o outro, e uma das vezes que ele teve que deixar em casa o filho com febre alta, e ter que ir socorrer outra mãe que também estava com um filho com febre alta, e ele deixa a esposa, ele diz para a esposa: olha, você está aqui, ela não tem ninguém, e Jesus vai tomar conta do meu filho, enquanto eu vou em seu nome cuidar do filho dos outros. E os dois problemas são resolvidos, né? É resolvido o problema da mãe aflita e do seu filho e da sua esposa também aflitos pela doença. Quando Bezerra toma consciência da filosofia espírita, isso por volta de 1875, através de um médico amigo, o Travassos, que faz a primeira tradução do Livro dos Espíritos para o português, e presenteia Bezerra com esse livro. Bezerra depois da leitura da Bíblia, ficou muito focado nas estruturas religiosas. Claro, a sua infância religiosa toda católica. E, olha, a gente mantém muita coisa da nossa infância com a idade que a gente tem hoje.
Embora olhando daqui eu não encontro ninguém com mais de 25 anos, tá? Para mim, não sei se é um problema da lente ou falta da lente, mas 25 anos, é a idade máxima. Eu sei que essa idade é a idade da juventude, muito aflorada, mas a gente aprende por repetição. E uma das grandes dificuldades que nós temos é sair do ambiente repetitivo. O ser humano, encarnado num planeta de provas e expiações, repete. E o grande problema nosso é sair do automatismo que a gente cria através desse processo de repetição, porque num determinado momento ele se torna espontâneo. Nós sabemos onde estão as dificuldades, mas não queremos fazer nenhum esforço para sair dessa dificuldade, porque ela passou a ser um reflexo miotártico. Ela passou a ser um reflexo automático, do qual eu não preciso mais pensar. Analisemos as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Afinal de contas, quando Deus nos coloca nos ombros a responsabilidade de sermos seres livres para pensar, que nos dá o arbítrio para escolhermos que caminho seguir, Ele também nos dá a possibilidade da gente modificarmos-nos quando e como nós quisermos. É para isso apenas fazer um momento de reflexão, pensar intimamente. E eu posso dizer para meus irmãos e minhas irmãs, onde mais dói na gente, é onde a gente precisa se modificar. Sejam essas dores orgânicas, sejam essas dores psíquicas. Onde mais nos constrange, é ali que nós precisamos modificar. E a vida nos ensina. A vida não é um automatismo. A vida é uma atividade do momento, do presente. Quem faz arquivo somos nós. É o nosso psiquismo, é a nossa mente que prefere essa ideia de passado, presente e futuro. Mas independente do passado, presente e futuro, nós pensamos agora, nesse instante, com o conhecimento adquirido, com a referência e a inferência, agora. E é nesse momento que a gente pode fazer as diversas modificações, fugindo desse processo automático. E foi assim a vida que Bezerra nos traz como exemplo. Ele procura fugir do automatismo, ele procura estar presente no momento em que é necessário e quando for necessário. Tanto é que ele deixa um escrito importante enquanto médico. E se a gente pudesse trazer o exemplo para nossos dias, talvez ele tenha escrito isso hoje de manhã e eu não tenha visto. Ele diz assim: o médico verdadeiro é isto, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta à noite, mau o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juro dos gastos da formatura. Tem mais um detalhezinho que ele escreve, que a pessoa não pode deixar passar o momento de praticar a caridade. Não deve deixar. A caridade
ela necessita de prática. Ninguém aprende caridade lendo livros, não, gente. Ninguém conserva o amor lendo livros, ou sentado, esperando que o progresso nos leve junto. Requer prática. Lembrem-se, nós aprendemos por repetição. É importante que se faça, que se doe, que se trabalhe na prática considerável do bem. Esse é o grande exemplo de Bezerra. Então, em 1875, ele recebe de presente esse livro, esse compêndio de filosofia, que é o Livro dos Espíritos, e que é uma filosofia que abrange todas as culturas do nosso planeta. A filosofia espírita, ela não está direcionada apenas para o Ocidente, mas engloba o Oriente. Porque o psiquismo espiritista não separa as culturas. Nós, espírito de terceira ordem, é que temos dificuldade de sair do nosso aspecto cultural. Porque nós internalizamos tanto a cultura em nossa convivência, que ela se torna um hábito de verdade. Essa crença cultural se torna um hábito de verdade, e é um problema sério quando a gente desencarna e volta ao mundo espiritual. É um problema sério quando a gente consegue não mais o filtro do cérebro, porque encarnado, o cérebro filtra as informações das vidas anteriores, de todo o acesso aos arquivos anteriores. E quando a gente perde o corpo, esse acervo de conhecimento, mais especificamente essa memória, toma todo o seu conjunto. E aí se dá um debater extremamente complicado. É o que eu aprendi enquanto estava encarnado? Ou é o que eu sei agora, depois que retornei à pátria espiritual? Então, viver a cultura é bom, traz os seus ensinamentos, mas é necessário a gente separar o que é cultural do que é espiritual. Não é? O Mestre Jesus nos ensina que a gente deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem que aprender a separar o que é matéria e o que é espírito, embora convivendo harmonicamente em ambos os aspectos, em ambos os espectros. Isso se requer através da reflexão, da análise íntima do nosso conhecimento. Então, quando Bezerra recebe o Livro dos Espíritos, ele fica com aquela coisa: poxa vida, o que é que eu vou fazer com isso? Será que essa coisa o pessoal não vai dizer que é lá do Satanás, né? Do demônio? Eu já li a Bíblia, será que isso não vai ser contra a Bíblia? Mas lá no Livro dos Espíritos está dizendo que é filosofia, e filosofia era uma das áreas que Bezerra dominava com maestria. Ele disse: é impossível ao filósofo deixar de conhecer. E começa a ler o Livro dos Espíritos. Tem uma viagenzinha de 1 hora de bonde, claro, foi o seu primeiro contato. E ele pegava o Livro dos Espíritos e abria a esmo. Aí lia uma pergunta e uma resposta, e aí qual foi a sua conclusão momentânea? Poxa vida, eu já conheço tudo isso que tem aqui, e a doutrina dos Espíritos não é desconhecida, porque ela faz parte, como disse, de todos os aspectos da cultura da humanidade. E por outro lado, tudo isso é novo, porque está tudo junto, está sendo apresentado em uma obra que a gente pode estudar. E aí Bezerra traz, depois que ele se torna publicamente espírita, isso 11 anos depois que ele está de acordo ou estudando o Livro dos Espíritos. Ele também teve que passar por provas científicas, estudos, para que a sua mente, voltada ao cientificismo, tivesse como agregar os aspectos da mudança da moralidade, da mudança moral, com
o aspecto da crença do positivismo. Não é? Na crença do positivismo, se não for experimentado, não serve. Se não puder ser repetitivo, não serve. E aí ele teve um problema de estômago. Teve um problema de estômago complicadíssimo. Alguns anos sofrendo de dores estomacais fortes. E não há que doa mais do que o estômago, né? Extremamente complicado. Dói em todo canto. É ruim para respirar, é ruim para fazer qualquer coisa. E ele não conseguia, como médico, o medicamento necessário para se livrar daquelas dores. E aí ele toma conhecimento lá de um médium receitista, que, através de um amigo dele, ele faz uma consulta, vem a resposta, lhe diz do que é daquela dispepsia, e ele traz um receituário homeopático. E Bezerra começou a utilizar, 3 meses depois as dores já tinham praticamente desaparecido, 1 ano depois já não existia mais sintomas nenhum da doença. E ele disse, mas como é que esse médium consegue fazer essas coisas à distância, sem conhecer as pessoas? Ele tem um segundo caso, que é a sua segunda esposa tinha sido diagnosticada pelos médicos que estava com tuberculose. E a tuberculose, na época, era extremamente complicada. Era praticamente uma doença fatal. Ainda não tinha sido criados antibióticos. Resultado, é feita uma segunda consulta também sem a presença, e a receita médica vem dizendo, o receituário do médico dizendo, olha, não é problema de tuberculose pulmonar, é um problema uterino. E vai se tratando dessa forma aqui, com essa medicação, com esses passes, com uma intervenção espiritual, ela vai ficar boa. E realmente ficou boa e deu ainda os filhos que Bezerra necessitava. Quando a gente analisa, do ponto de vista do Espiritismo, a vida e o exemplo de Bezerra, me veio assim à mente. Olha, eu acredito que Kardec não conhecia o Bezerra. Mas Kardec dedica, no Livro dos Espíritos, na questão 918, e no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que tem o título de Sedes Perfeito, a biografia de Bezerra de Menezes. Porque se tiver alguém que a gente possa chamar de homem de bem, seguindo o conceito espiritista, é Bezerra de Menezes. É o homem de bem. Vejam, traz na questão 918, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O benfeitor espiritual diz, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Por antecipação. E Bezerra conheceu a vida espiritual por antecipação. Bezerra seguia as leis de Deus, seguindo aquele ensinamento de Jesus. Porque para a gente conhecer as leis de Deus, é necessário a crença na divindade. Essa crença se dá através do amor. Porque não é somente crer, é necessário sentir a crença. E Jesus ensina literalmente assim: creis em Deus? Então amarás o teu Deus, amarás Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua consciência, e ao próximo como a ti mesmo.
Como as lições judaicas, hebraicas, as lições da Torá, e a cultura deles é ler de trás para frente, não é assim? A lição deve ser entendida assim: o amor que você tem internamente por você, esse amor deve ser dado àquele que você conhece, que é o próximo, e por conseguinte chegará até Deus. Porque outra característica do espírito de terceira ordem é aprender do conhecido para o desconhecido. Não se aprende o inverso. Eu tenho que saber do que eu sei para poder aprender o que eu não sei. Então, se eu não tiver amor por mim, a minha crença em Deus é mera formalidade. Se eu não aprender a desvendar o amor dentro de mim, eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Para eu amar o próximo, eu tenho que amar a mim. Porque o amor é um sentimento de vibração que envolve. E eu não posso fazer vibrar uma corneta se eu só tenho um tambor. Os tons são distintos. E aí, a lei de Deus, que deve estar na minha consciência e não na consciência do outro, é que vai fazer com que eu ame ao próximo como a mim mesmo. É que eu vá fazer o bem sem olhar a quem. É aquilo que eu vou fazer para o outro, independente daquilo que eu tenho para dar. Mas independente daquilo que eu tenho para dar? Sim, porque na maioria das vezes a gente nem tem o que dar para o outro e dá da gente aquilo que a gente internamente tem, que é o processo da vibração, o abraço, a troca fraterna, o passe das emanações fluídicas do bem, que todos nós, indistintamente, o temos. Porque todos nós temos o coração sensível ao bem. Todos. O que falta é potencializar essa semente e transformá-la numa chama, numa luz. E é isso que o exemplo de Bezerra nos traz. Porque Kardec ainda escreve no seu comentário sobre o homem de bem: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Nós aprendemos pela nossa cultura judaica, greco-romana, que primeiro os de casa. Isso é cultura, gente. Isso é aspecto cultural. Quem traz a noção de que isso não é suficiente para a elevação, para a evolução, é Jesus. E talvez a gente não tenha entendido que primeiro é o próximo. O benefício inicial deve ser dado ao próximo. E quando se fala em próximo, não se fala em aritmética, tá? Quem está mais próximo é o meu dirigente. Então vai ser a ele que eu vou atender. E essa aproximação é o que a gente utiliza normalmente, inconscientemente, por um aspecto automático, porque é a família que está mais próxima de mim, matematicamente falando. E o próximo é aquele que necessita que a gente faça a caridade. O próximo é aquele que acende em mim a luz de fazer o bem. E Bezerra fazia isso constantemente. Do ponto de vista de dar tudo de si. Contam que certa vez ele estava saindo lá da direção, que ele trabalhou inclusive na construção de uma estrada de ferro, de uma companhia, que lhe deu uma certa fortuna, um certo apaziguar das necessidades, mas que foi também por um período efêmero, porque essa mesma empresa fez com que ele quebrasse
de uma vez por toda, porque não teve acompanhamento. Bezerra estava saindo da empresa, quando chegou um conhecido, desesperado, porque um parente tinha desencarnado, e ele não tinha nada para enterrar, não tinha nada para fazer, coisa nenhuma. Dizem que Bezerra tira a carteira e entrega ao amigo. Não viu quanto tinha, não viu nada. Entregou ao amigo e ele foi embora fazer as suas necessidades. E Bezerra vai, sobe no bonde. E quando vai pagar a passagem do bonde, cadê? Não tinha mais dinheiro. Ele para, desce, vai a um estabelecimento de amigo, pede emprestado para poder pagar o bonde e voltar. Noutra passagem, ele não tinha onde pedir emprestado, disse que foi dali até a sua casa, andando até chegar a altas horas da noite. Essa é uma pessoa que sabe mediar os dois lados da moeda. Sabe que um lado da moeda é de César e deve satisfazer as necessidades materiais, mas sabe o lado da moeda que auxilia o outro numa extensão que o valor não corresponde à bondade que é feita. Kardec ainda diz: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Do mesmo jeito que Bezerra tratava Quintino Bocaiúva, que tratou o imperador, que tratou o presidente da República, ele tratava a Dona Maria, que morava ali no morro, que não tinha absolutamente nada. Tratava todas as pessoas com a mesma dignidade. Isso é um homem de bem. Então, quando eu faço essas leituras, eu digo, poxa vida, Kardec ou conhecia Bezerra e não quis dizer nada e escreveu tudo aquilo que ele fazia, ou os benfeitores espirituais estão corretíssimos. O homem de bem reconhece que é um homem de bem enquanto está na sua vida corpórea e antecipa a consciência da espiritualidade. Então, 11 anos depois que Bezerra ganha o Livro dos Espíritos, que ele faz os seus estudos como espiritista, que declara que é espiritista, ele passa a integrar a FEB, é presidente da FEB, e é ele que traz e coloca o que nós fazemos até hoje nas casas espíritas. A casa espírita, naquele período de Bezerra, era dividida em dois grupos, os científicos e os místicos. Os científicos, os que trabalhavam com o positivismo, era necessário utilizar os métodos da ciência para comprovar que isso existia. E os místicos, é aquele que entendiam que era necessário ter um processo religioso que transformasse a moral do indivíduo. A moral não se transforma apenas com um aspecto da ciência. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu estou vendo, mas não acredito. Porque é necessário que haja um sentimento interno. Como a moral é um processo individual, ninguém ensina moral. A gente ensina até ética, mas moral é a compreensão do ser. É o que você faz com aquilo que você tem dentro de você. É aquilo que você faz com um sentimento que você tem de bom dentro do seu coração e se transforma por isso. Bezerra trouxe para casas espíritas o estudo das obras da codificação, mais especificamente o Livro dos Espíritos. Por se tratar de um compêndio filosófico, e a filosofia toca em todos esses ramos do conhecimento da humanidade, assim como a doutrina espírita, foi aí que foi se acalmando os ânimos. Ele era o apóstolo mesmo da união. Está se aproximando do final. Eu espero que a gente tenha podido trazer um aspecto um pouquinho diferente
da historicidade de Bezerra e associá-la às nossas necessidades. Vejam que as necessidades corpóreas de Bezerra não o impediram de praticar o bem. Sigam o exemplo. Não deixe que as suas necessidades corpóreas lhe tirem do caminho do bem. Lhe tirem do caminho da prática do bem. Porque é praticando que a gente consegue alçar as nossas conquistas. Para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Bezerra, que foi psicografada por Chico e está no livro Bezerra, Chico e Você. Ela tem um título de Caminhando. A experiência na Terra, em muitas ocasiões, pode ser comparada à viagem de um homem através de selva incomensurável. É preciso compreender a necessidade de vigilância para que os perigos não se convertam em desastres e para que a expectativa não se transforme em angústia. Acendamos a lâmpada vida da prece e caminhemos à procura do Cristo e em serviço dele, nosso divino mestre, ao pé dos semelhantes. Esqueçamos a agressividade do solo inculto e a sombra do matagal, para nos lembrarmos constantemente de que é preciso varar os obstáculos ao encontro do Mestre, o sol claro de nossas almas. E assim, nessa comemoração do aniversário do nosso médico dos pobres, que cada um de nós, nesse instante, possamos, em nossos corações e em nossa mente, vibrar por aqueles que necessitam dessa paz, dessa tranquilidade que todos nós estamos aproveitando nesse momento. E que a gente possa potencializar, levar adiante essa vibração, inclusive para aqueles que nós pensamos que são nossos inimigos. Estejamos todos em paz, com saúde e felizes. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.